E aí, meu povo, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Estão bem? Então vamos juntos aqui para eletrólise quantitativa. Então, pessoal, vê bem, o que é que Faraday percebeu? Um elétron tinha uma carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Só que quando você tem uma reação química, você não trabalha com um elétron, você trabalha com mols de elétrons. Então, um mol de elétron tem quantos elétrons? 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Isso é um mol de elétron. Logo, isso é igual a X. X dá aproximadamente 96.500 coulombs. Então, 96.500 coulombs é quanto um mol de elétron carrega, a carga de um mol de elétrons na cabecinha deles. Então, isso é chamado hoje em dia de quê? De um Faraday, em homenagem, obviamente, a Faraday. Né? Então, vê bem, pessoal. Quando eu tenho assim, olha o princípio de Faraday. Eu tenho aqui ferro mais 2 mols de elétron, dando ferro zero. Então, olha para cá. O ferro pesa 56 gramas. Então, o que é que Faraday diz? Se eu usar 2 Faradays, ou seja, 2 vezes 96.500 coulombs, eu sou capaz de produzir 56 gramas de ferro. Se eu usar 4 Faradays, eu vou usar 4 Faradays e vou ter quanto? Vou ter 112 gramas de ferro. Se eu usar 8 Faradays, vai dobrando a quantidade. Se eu usar 10 Faradays, vai ser cada vez mais. Então, o que é que ele está dizendo? Que quando eu aumento a quantidade de carga, eu aumento a massa produzida da substância. Antes do exercício, tem aqui, ó, a massa de uma substância produzida ou consumida em uma pilha ou eletrólise é diretamente proporcional à carga que atravessa o eletrólito. Então, o que é a constante de Faraday? O que é um Faraday? É a carga que um mol de elétron leva, que equivale a quanto, pessoal? A 96.500 coulombs. Aí agora sim, pegar aqui a calculadora para a gente poder fazer a nossa primeira questãozinha. Olha que bonitinho. Ele diz assim, a eletrólise da água é um processo que emprega uma fonte de energia elétrica para aplicação de uma diferença de potencial, que promove a transformação de molécula de água nos gases hidrogênio e oxigênio de acordo com a equação. E aí você tem uma equaçãozinha bem bonitinha. E lembre-se, tá, pessoal? Quando a gente pega a água é H2O, ele vai dar o quê? Vá, a água, ao ser eletrolizada, vai dar 1 meio de oxigênio, não é? Porque, ó, 1 meio vezes 2 dá 1, não é? Mais 2 elétrons, mais quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então, 2H+. Isso torna o meio o quê, pessoal? Se eu tenho H+, isso torna o meio ácido. Tá certo? Aí, por outro lado, se eu tiver aqui, olha, presta bem atenção. Se eu tiver isso acontecendo no ânodo, onde está acontecendo o quê? A oxidação, a perda de elétrons, eu também vou ter no cátodo. Então, vamos fazer no cátodo. No cátodo vai ter o quê? Vogal com vogal, consoante com consoante. No cátodo vai ter a redução. Então, como no cátodo vai ter a redução, eu vou ter a produção de H2 mais 2OH menos. E olha que legal, formou OH menos, então aqui agora, ó, o meio se torna um meio que básico. Não é bonitinho? E aí, pessoal, vamos para a equação geral, para a equação global nesse processo de eletrólise, onde eu vou ter o quê? 2H2O com mais um H2O, 3H2O. Aí vai me dar o quê? Hidrogênio, certo? Vai me dar 1 meio de oxigênio, certo? E vai me dar mais o quê? 2H mais 2OH menos. Que isso aqui vai dar o quê, pessoal? 2H2O.
Na verdade, então, qual é a equação global? Quando eu tenho a água, ela quebra em hidrogênio e em oxigênio. Então, bora ver. Ela é reduzida no cátodo. No comportamento da eletrólise, a água é reduzida no ânodo? Jamais, né? Reduzida no cátodo. Oxidada no cátodo? Não, oxidada teria que ser no ânodo. Então, já ficamos aqui, né? Reduzida no cátodo e o gás 2 é o oxigênio. Pessoal, no cátodo, qual é o gás que a gente vai ter aqui? Hidrogênio. E aqui no gás 1, o oxigênio. Então, ó, reduzida no cátodo e o gás 2 é o oxigênio? Não. Reduzida no cátodo e o gás 2 é o hidrogênio? Verdadeiro. Oxidada no ânodo e o gás 1 é o hidrogênio? Não, o gás 1 é o oxigênio. Então, veja, não tinha que fazer muita coisa aí, não. Era bem simples. Na água, você vai ter o quê? H mais e o H menos. H mais vai para onde? H mais, quem quer? Cátion. Então, a gente teria o quê? No cátodo tem hidrogênio e no ânodo teria oxigênio. Não precisava nem fazer essa equação toda que a gente fez. Legal? Aqui, ó, uma questão de cálculo bem interessantezinha. A reciclagem do alumínio no Brasil é a fonte de renda para coletores de material reciclado, além de proporcionar relevante economia de recursos e energia quando comparada à produção de metal por meio da eletrólise da alumina fundida. Uma lata de refrigerante vazia pesa em média 13,5 gramas e consome a carga com a exponente a 1 Faraday, que é 96.500 coulombs, né? Para cada molde elétrico envolvido no processo. A equação representa a reação de redução do alumínio durante a eletrólise da alumina fundida. E ele diz: o tempo de eletrólise necessária para a produção da massa de alumínio correspondente a uma lata de refrigerante, utilizando 10 amperes, veja, eu tenho alumínio mais 3 mols de elétron, dando alumínio zero. 3 mols de elétron é 3 faradays, 3 vezes 96.500 coulombs, que está para 1 mol de alumínio, que é 27 gramas. Só que a lata é 13,5 gramas. Poxa, Google, como é que tu sabe? Ele deu ali, ó. Então, isso aqui vai ter I vezes T. Quanto é a carga? Ele disse que era 10 amperes. E quanto é o tempo? T. Lembre-se que esse tempo é em segundo, tá? Então, aqui, ó, dá... Opa, ó, que bom. 2, né? Então, eu vou ter 3 vezes 96.500. Deixa eu colocar aqui a calculadorazinha para ganhar tempo. Eu vou ter o quê? 3 vezes 96.500 dividido por 20. Vou ter 14.475 segundos. Mas ele quer em minuto. Então eu tenho que dividir por 60, que vai dar aproximadamente 241 minutos. Então a resposta da questão, letra A. Questão bem diretazinha para a gente, né? A outra do Enem, né, uma questão já mais passadinha, onde ele diz que a eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte de metais sucateados. É a mesma lógica a questão, né? O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com a recuperação de 99,9% por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Supondo que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre. Ó, cobre mais 2 elétrons, dando cobre zero. Então, o que é que eu tenho aqui? 2 vezes 96.500 coulombs está para 1 mol de cobre, que é 63,5 gramas. Certo? Mas ele quer saber se eu tiver I, que é 10, e o tempo, 3 horas. Não pode. 1 hora tem 3.600 segundos, tá? O tempo tem que ser em segundo. Não esqueça desse detalhe. O tempo tem que ser em segundo. Então, aqui vai ser 10 vezes 3 vezes 3.600 vezes 63,5. Tudo isso dividido por 196 mil. Isso vai dar aproximadamente
a calculadora deu um estilique aqui, um estiliquezinho nela, mas a gente faz de novo. Então, quanto é que vai ser o x dessa questão? Então, bem, pessoal, fazendo aqui extremo pelos meios, dá 35,5 gramas, letra D. Ou seja, bem tranquilinha essa questão. Então, olha aí, lei de Faraday, bem tranquilo, né? Beijo e até a próxima. Beijo.